Você conhece o personagem Cássio? Cebolácio? Ficou um pouco mais claro? Se eles se juntarem com Mônica e Magali, fica fácil, né? É claro que estamos falando da Turma da Mônica, que podia ter sido Turma do Cebolinha, quem sabe? Será que é por isso que ele tem essa neura de querer ser sempre o dono da rua, o protagonista da história? Que isso? De onde você tirou essa ideia? No nosso primeiro vídeo do canal, vamos falar também das primeiras aparições dos personagens da Turma da Mônica. Começa agora o Asterisco de Histórias. Olá pessoal, eu sou o Dallas, bem-vindo ao canal Asterisco de Histórias, que assim como o símbolo asterisco nas histórias, vai explicar em detalhes aquilo que de alguma forma já aconteceu ou já foi explicado e você não sabia. Só que aqui você vai descobrir. Como já dissemos, vamos falar dos principais personagens da Turma da Mônica. E eles foram aparecendo aos poucos em tirinhas no jornal Folha da Manhã, atual Folha de São Paulo, onde Maurício de Souza trabalhava na época. Depois vieram os gibis, tendo o primeiro personagem a ganhar uma revista em quadrinhos. Vamos começar então com a Mônica, certo? Errado! Não é possível! A gente vai começar com o Bidu. Muita gente até sabe que a Mônica não foi a primeira personagem criada pelo estúdio, mas a personagem que teve a primeira revista também não foi a Mônica, mas sim o Bidu, em 1960, um ano depois da sua criação nas tirinhas de jornal. Se bem que o primeiro personagem do Maurício de Souza foi o Capitão Picolé, em 1947, mas aí na Turma da Mônica, então fica para outro asterisco. Bidu foi inspirado no seu cãozinho de infância, o Cuíca, e seu dono, o Franjinha, nada mais era que o próprio quadrinista. A revistinha do Bidu foi lançada pela editora Continental e, curiosamente, o seu criador, Maurício de Souza, disse numa entrevista recentemente que não guardou nenhuma das edições do seu primeiro personagem da Turma da Mônica. Dá para acreditar? Essa revista que vocês estão vendo na tela é a primeira revista do Bidu, da editora Continental. Dá para ver então, entre os meninos, o Franjinha, que também já tinha aparecido na época como dono do famoso cãozinho azul. Infelizmente, a revista durou poucas edições e parou no mesmo ano de 1960. Com o tempo, Maurício de Souza foi criando novos personagens e um ano depois aparece um dos mais famosos e queridos, Cebolácio Menezes da Silva Júnior, o Cebolinha, e em seguida Cássio Marques de Araújo, o Cascão. Fala sério, Cebolácio e Cássio? Apesar da rima, eu prefiro Cebolinha e Cascão. O Cebolinha não tinha revista própria, mas o seu jeito de ser, de falar, conquistou o público e aos poucos, por 2 anos, deu a ele a liderança do grupo. Cebolinha, assim como seu melhor amigo Cascão, foram inspirados em amigos de infância de Maurício e seu irmão Márcio. Na época, ele trocava o R pelo L, e seu apelido de Cebolinha veio do pai de Maurício pelo cabelo espetado do menino. Até hoje, o Luiz tem o apelido de Cebola em sua cidade, Mogi das Cruzes. Já o Cascão também foi inspirado num amigo da infância. O menino não tinha, digamos, uma boa higiene e, diferente daquele menino que inspirou o Cebolinha, a amizade com o Cascão não durou. E eu estou colocando estas aspas porque, claro, este não é o nome verdadeiro do menino que deu suas características ao personagem, mas Maurício de Souza já disse em uma entrevista, até pela amizade não ter ido adiante, que nem se lembra mais do nome daquele menino. Escapei! Nesse tempo, novos personagens foram chegando, como Piteco, Penadinho, que apareceu interagindo com Cebolinha, Astronauta e a dupla Zezinho e Hiroshi, que, colocando um asterisco, vamos falar desses dois daqui a pouco. Maurício de Souza tinha uma boa quantidade de bons personagens para explorar, mas não está faltando alguma coisa? Claro, as meninas! E olha só quem foi justamente a primeira personagem feminina a contracenar com Cebolinha. Isso mesmo, a Mônica. Ela deu o ar da graça na tirinha de 1963 e o sucesso foi instantâneo. No começo, ela era a irmã mais nova do Zé Luiz, mas com o tempo essa ideia foi descartada e ela se transformou em filha única do seu Souza, uma homenagem ao próprio criador, apesar dele não ser o próprio Maurício de Souza, e Dona Luísa, sua mãe. A segunda filha do Maurício foi que inspirou a personagem, e ela tinha todos os traços que a consagraria e a transformaria na principal personagem da turma,
gorducha, baixinha, dentuça e com muita personalidade. E é claro, ela também se chama Mônica. Ei, Mônica, acabo de descobrir uns parentes seus bem aqui no zoológico. É mesmo? Onde? Bem ali, ó. Um ano depois, foi a vez da Magali Fernandes de Lima, ou simplesmente Magali, completar o famoso quarteto aparecendo pela primeira vez numa tirinha do Cebolinha em 1964. A personagem também foi inspirada em uma das filhas com o mesmo nome, e o Maurício já contou em várias entrevistas que a filha realmente era gulosa e capaz de comer uma melancia inteira se tivesse oportunidade. E também não podemos deixar de falar do Chico Bento, que, assim como a Mônica, era um coadjuvante nas tirinhas do Maurício. E agora, vamos esclarecer aquele asterisco que eu falei lá atrás. Os personagens Hiroshi e Zezinho, que com o tempo passaram a se chamar Iro e Zé da Roça. Chico Bento apareceu como um menino preguiçoso e aparecia em algumas histórias, mas assim como a Mônica, conquistou o público, virou o jogo e se transformou no protagonista das historinhas. Falta também falar do Zé Lelé, irmão gêmeo de Chico na vida real, e ambos tios-avós de Maurício de Souza. Outra curiosidade rápida. A avó Dita também era avó do Maurício de Souza na vida real, e irmã do Chico e Zé, que depois viraram netos dela. Agora, para fechar com chave de ouro esse vídeo, vamos falar das primeiras revistas da turma, claro, além do Bidu. A primeira revista da Mônica surgiu em 1970 pela editora Abril. Aí você vê a foto da primeira revistinha da Mônica. O sucesso foi tão grande que mexeu inclusive com as revistinhas da Disney, que eram sucessos absolutos no Brasil, se tornando as revistas mais vendidas do país. Com esse sucesso, 3 anos depois, também pela editora Abril, veio a primeira revista do Cebolinha. E apesar da capa super legal, com um gancho de história super interessante com o Capitão Feio, você abre a revista e é outra história. Isso não é justo! Cebolinha tem uma pulga atrás da orelha e pediu para que Cascão atirasse, mas aí a pulga foi descendo, até o Cebolinha ficar sem roupa. Então Cebolinha se esconde atrás da cerca e Cascão esquece de trazer as roupas do Cebolinha. Então tiram a cerca e encontram o menino sem roupa, acontecendo uma verdadeira campanha para vesti-lo. A história é boa? É boa, sim, aconselho inclusive vocês a lerem essa história se tiverem oportunidade, mas com um gosto amargo dessa história da capa não ter sido feita. E você, também teve essa sensação? Escreve aí nos comentários e se puderem, dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal, porque toda semana eu vou trazer muitas novidades, muitos asteriscos de grandes histórias, não só da Turma da Mônica, mas também de outros personagens famosos dos quadrinhos, animações e até filmes, por que não? Anos depois, tivemos o Cascão e Chico Bento ganhando revistas próprias em 1982, fazendo muito sucesso. E a personagem que fecha o quadro dos protagonistas do Maurício de Souza, a Magali. O curioso é que o gibi da Magali surgiu a partir da campanha de protesto da personagem, com uma série de histórias para que o Maurício lançasse uma revista só dela, porque estava inconformada que todos seus amigos tinham, menos ela. Com essa campanha de protesto, finalmente Magali conseguiu a sua tão sonhada revista. Bom, Chaveco tenta até hoje sua revista mensal, mas ainda não conseguiu. Agora não precisa mais. Engraçadinho. Depois tivemos a Turma da Mônica jovem em 2008 e o Chico Bento moço. Mas aí esse asterisco fica para uma outra história. E você? O que achou da criação desses personagens? Qual revistinha é a predileta de vocês? Deixe seu comentário aí embaixo e se quiser saber mais informações dos outros personagens da turma, histórias em quadrinhos, pode mandar sugestões. Estamos abertos a tudo e não custa lembrar, mais uma vez, dá um like aqui. Isso é muito importante para o nosso canal. Por favor, se inscreva para saberem o significado de todos os asteriscos que aparecem nas histórias que você mais gosta. Toda semana um vídeo novo com um tema bem caprichado. Beleza? Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Se cuida. Um grande abraço. Valeu!